A prova da OAB é o desafio que você precisa vencer se você quer ter o direito de advogar no território brasileiro. Então, aqui neste vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber em 2024, tanto para a primeira quanto para a segunda fase desse exame. O primeiro passo sobre a prova da OAB é entender quem pode ou não fazer a prova e também como você pode fazer ela. A prova da OAB pode ser feita por quem já formou em direito ou está ali cursando o 9º ou 10º semestre do curso. Ou seja, é sim possível fazer a prova e passar antes mesmo de se formar. Inclusive, se você quiser saber mais sobre quem pode fazer a prova, há um vídeo aqui no canal que fala exclusivamente sobre isso com detalhes e eu vou deixar o link na descrição abaixo também, ok? Bem, quanto à prova em si, ela é aplicada há muitos anos pela FGV, ou Fundação Getúlio Vargas, e o site oficial é oab.fgv.br. Inclusive, você pode acessar esse site e ter acesso a todos os editais e provas passadas. Então, se você quer dar uma olhada nas provas anteriores para já ir se acostumando, você pode encontrar todas elas para download lá. Para mim, as provas passadas são um verdadeiro mapa do que focar no estudo. Porque o que foi importante para o OAB em um exame tem muita chance de continuar sendo importante em outros exames também. Por isso, os meus alunos estudam apenas o que eu separo na minha análise, que é 100% baseado nas provas passadas. E olha que a porcentagem de acerto é muito grande. Então, se você quiser entender melhor sobre esse método de estudo que eu tenho, vou deixar o link na descrição com todos os detalhes, tá bom? Enfim, é nesse mesmo site da FGV que você vai fazer a sua inscrição para realizar o exame do OAB, quando efetivamente abrir as inscrições do exame que você quer fazer. Uma dúvida que muita gente me pergunta nos comentários é se há algum limite de vezes que você pode fazer a prova, e não existe nenhum limite de tentativas para que você consiga a sua aprovação. Então você pode fazer a prova quantas vezes precisar. Agora, em relação ao formato da prova, é um pouco diferente das provas que a gente vê na faculdade. No caso da prova da OAB, ela é dividida entre duas etapas, a primeira e a segunda fase, que são bem diferentes. Porque só na primeira fase você vai ter 80 questões de múltipla escolha, que vão da alternativa A até a D, em que você terá que encontrar a alternativa correta dentre elas de acordo com o enunciado. Seu objetivo nessa fase é acertar pelo menos 50% da sua prova, ou seja, você vai ser considerado aprovado na primeira fase se conseguir acertar pelo menos 40 das 80 questões da prova. Lembrando que, nesta fase, não há fator de correção como existe em alguns vestibulares ou concursos por aí. Então, uma questão errada não vai anular uma questão certa. E é justamente por isso que eu deixo aqui uma dica super importante, que é responder todas as questões da sua prova, até mesmo aquelas que você tem dúvidas. Porque mesmo sem saber a resposta, você ainda tem 25% de chance de ganhar algum ponto, e é bem melhor do que os 100% de chance de falha se você não marcar nada. Na primeira fase, desde o exame 38, são cobradas 20 disciplinas do direito distribuídas nessas 80 questões. E nessa primeira fase, você não pode levar nenhum material de consulta. Então, será apenas você, com a sua memória e uma caneta lá no dia da prova. Inclusive, eu já criei um vídeo que explica exatamente o que você pode ou não levar no dia da prova. Então, dá uma conferida nele e eu também vou deixar o link na descrição. Outra dica importante sobre a primeira fase é que você pode e deve levar para casa o caderno de provas, que é o documento com as questões impressas que você recebe lá na hora da prova. Ou seja, a OAB fica apenas com a folha de resposta que você terá que preencher. Então, você pode levar esse caderno de questões para casa para consultar com o gabarito preliminar e já saber logo no dia seguinte se você passou ou não. Mas, para sair com esse caderno de provas, você precisa esperar pelo menos até a última hora de prova. Então, já vai para a prova pensando em ficar até a última hora, porque esse caderno de provas será muito útil. Se você não levar o caderno de provas, você vai ter que esperar pelo menos o resultado preliminar, que leva um bom tempo para sair, para saber se passou ou não, e você acabaria perdendo tempo de estudo para a segunda fase. Então, é super importante levar esse caderno com você, ok? Quanto à segunda fase, o formato da prova é bem diferente das provas da primeira fase. O primeiro detalhe importante é que essa é uma prova inteira de uma única disciplina e a parte processual dela. Ou seja, na hora da sua inscrição, lembrando que só existe uma inscrição para as duas fases, você vai ter que escolher antecipadamente essa disciplina da sua segunda fase. E passando pela primeira fase, você vai fazer essa prova da segunda fase exatamente da disciplina que você escolheu. Por isso, é super importante você ter bem claro aí na sua cabeça qual área do direito você deseja fazer a sua segunda fase. Porque naquele momento da inscrição, você já vai estar definido essa matéria da prova e não poderá mudar depois. Para te ajudar nessa escolha, eu criei um vídeo completo que ensina como fazer a escolha certa para a sua segunda fase. Eu vou deixar o link aqui
e também na descrição. Continuando, a prova da segunda fase é 100% discursiva, ou seja, você vai ter que escrever toda ela à mão, não tem alternativas para marcar. Nessa prova, você vai ter que escrever uma peça processual inteira e responder 4 questões abertas com letra A e B. Na etapa da peça, o avaliador vai apresentar um caso fictício e você vai ter que identificar e criar a peça processual completa e adequada para aquele caso. A correção dessa prova é feita com base em um gabarito chamado padrão de respostas, que é basicamente um checklist onde o avaliador especifica quais os pontos que ele julgava necessário estarem presentes para ser considerado uma peça ou uma questão correta. Então, você vai responder a sua prova da forma mais completa possível e se as suas fundamentações, suas explicações baterem com esse padrão de resposta, você vai somando pontos na prova. Essa prova tem uma pontuação de 0 a 10, que são 5 pontos da peça e 5 pontos divididos entre as 4 questões. E você é considerado aprovado se conseguir pelo menos 6 pontos nessa fase. Aqui já dá para perceber que não adianta acertar 100% da peça para passar. Também é preciso ir bem nas questões. Quanto ao dia de prova, tanto a primeira quanto a segunda fase do AB são realizadas no domingo, mas em dias diferentes. Então, quando você passar na primeira fase, você terá algumas semanas para fazer o seu estudo para a segunda fase. Quanto ao tempo de prova, ambas as provas têm uma duração limite de 5 horas e, apesar de parecer muito tempo, é um tempo que pode ficar curto se você não souber administrar bem o seu dia de prova. Então, algo que eu sempre ensino para os meus alunos é simular o dia de prova em casa, para verificar como é que está sendo esse seu tempo de execução de prova. Assim, dá para identificar antes se você tiver alguma dificuldade e precisar fazer alguns ajustes. Rayane, e se eu passar na primeira fase e reprovar na segunda fase? Eu preciso fazer novamente a prova da primeira fase? Dependendo do caso, você pode fazer uso da opção de repescagem e não precisar fazer novamente a primeira fase. Mas para entender bem certinho se esse é o seu caso, assista esse vídeo aqui ou pelo link que eu vou deixar na descrição, ok? Olha, eu tenho que te parabenizar, porque muita gente vai fazer essa prova sem procurar entender mais detalhes sobre ela e acaba sofrendo com isso. Mas você foi diferente e buscou entender melhor a prova e esse é um passo super importante para ter mais chance de passar. Aqui no canal eu sempre ensino que para vencer esse exame é preciso ser estratégico. E o primeiro passo é justamente identificar as características do inimigo, como eu te mostrei agora. Então, se você gostou desse vídeo, veja os links dos outros vídeos na descrição, que eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar bastante. Até mais!